vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que eu sempre gravo aqui no canal, vocês estão mais que acostumados, que é pra contar um pouquinho de como é que foi meu 9º semestre da faculdade de medicina, ou seja, meu 1º semestre do tão sonhado internato. Vocês têm ideia de quanto eu esperei por esse momento? Vocês não têm ideia. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês em relação a quais matérias eu tive, o que eu achei, qual matéria eu gostei mais, esclarecer algumas dúvidas de vocês em relação ao internato. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de clicar no gostei, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você é novo no canal, caiu de paraquedas aqui, não deixe de se inscrever aqui embaixo para perder mais nenhum vídeo como esse. Tem muitos vídeos legais vindo por aí, sempre todo final de semestre eu gravo um vídeo igual esse, contando como é que foi meu semestre, que matérias eu tive, como é que foi meu horário, esclarecendo as dúvidas de vocês. Durante o semestre sempre tem medvlog, toda semana mostrando a minha rotina, tem study vlog, enfim, tem muitos vídeos legais vindo por aí e agora nas férias vai ter vários vlogs de viagem incríveis. Então assim, se eu fosse você, já teria me inscrito aqui embaixo e ativado o sininho para receber as notificações em primeira mão. Mas é isso, vamos começar o vídeo. Vou começar a falar pra vocês quais matérias eu tive agora no internato. Já deixo claro que isso varia muito de faculdade para faculdade. O MEC, todas têm que seguir a diretriz, não sei se fala diretriz do MEC, então todas têm que ter a mesma quantidade de horas de cada matéria, mas é a faculdade que decide, tipo assim, qual ordem ela coloca essas matérias. Então por isso que pode ser totalmente diferente do vídeo de outra pessoa que você viu na internet sobre o internato ou sobre a sua faculdade, a ordem pode ser totalmente diferente. Mas bora lá começar. Basicamente na minha faculdade eu tenho 10 semanas de clínica médica, 10 semanas de cirurgia. Dentre essas 10 semanas é dividido em mais 2. Tipo assim, fica 5 semanas no rodízio, 5 semanas no outro, 5 no outro. Vocês vão entender, não sei explicar, mas bora lá. O meu rodízio eu comecei por clínica médica. Como eu falei pra vocês, clínica médica foram 10 semanas na minha faculdade. Sendo 5 semanas o rodízio que eles chamam 100% CEMEC. CEMEC é o Centro de Especialidades Clínicas da minha faculdade, onde tem só ambulatório e... só ambulatório basicamente, não chega a ser um hospital. E as outras 5 semanas foi no hospital, que é no Hospital de Clínicas. Então teve essa divisão de clínica médica. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês o que a gente viu em cada uma dessas, como é que tava o meu horário. É um pouco difícil falar horário agora no internato, porque a gente não tem muito horário fixo. Depende muito da demanda de paciente, da quantidade de cirurgias, então assim, a gente não tem horário de entrar e sair não, depende muito disso. Aproveitando pra esclarecer que muita gente perguntou o que é internato. Gente, internato são os 2 últimos anos da faculdade de medicina, é o período onde não tem mais teoria, é 100% prático, é 100% estágios. Mas começando, eu comecei o meu rodízio por clínica médica a 100% CEMEC, que é o Centro de Especialidades da minha faculdade, e a gente teve alguns ambulatórios. Esse foi o único rodízio que eu tive onde tinha horário mais ou menos, eu sabia que horário eu ia entrar e que horário eu ia sair. Porque a gente de manhã era de 8 a meio-dia, à tarde de 14 às 18 horas. Óbvio que esse horário tinha uma leve variação, porque dependia, se tivesse muito paciente, às vezes ele saía um pouco mais tarde, se tivesse pouco, às vezes saía um pouco mais cedo. Mas não variava tanto igual os outros rodízios que eu tive. Nesse rodízio de clínica médica eu passei por algumas especialidades. Eu passei por cardiologia, dermatologia, nefrologia, endócrino. A endócrino teve a endócrino geral, endócrino tireoide, específica de tireoide. E por último, metabologia. Metabologia a gente era super dividido em obesidade, que eram casos de pacientes obesos que a gente ia fazer o tratamento. E era dividido também em pacientes diabéticos que estavam em uso de insulina. Então era mais focado na insulinoterapia, ajustar a dose de insulina do paciente, basicamente isso. Muita gente também pergunta como é que funciona o atendimento nos ambulatórios. Se a gente atende sozinho, se o professor está o tempo todo do lado. Basicamente na minha faculdade a gente costuma atender em dupla. Às vezes acontece de atender sozinho, às vezes acontece de atender mais do que 2 pessoas. Depende da quantidade de salas que está disponível e a quantidade de pacientes disponíveis. Se tiver mais salas e muitos pacientes, a gente acaba se dividindo e ficando sozinhos. A gente faz todo o atendimento e no final só chama o preceptor para discutir a conduta daquele paciente. Mas geralmente quando ele chega a gente passa o caso, tipo, esse é fulano de tal, ele veio com isso, aquilo, ele está usando tal medicação. A gente fala qual é a nossa... Se o paciente não tem nenhum diagnóstico, a gente já fala qual é a nossa hipótese diagnóstica que a gente acha que ele tem e qual seria a conduta que a gente tomaria aquele paciente. Tipo assim, eu vou receitar isso pra ele, vou passar tal exame e tal. E aí o preceptor confirma se tá certo, se ele acrescentaria alguma coisa, discute com a gente se às vezes a gente cometeu algum erro em relação, tipo, não seria essa a conduta correta. Ele discute com a gente. Então é basicamente isso. E, gente, é sensacional o internato. Tipo assim, a gente aprende muito. Tipo assim, uma coisa que, sei lá, eu demoraria uma semana, tipo,
pra aprender. No internato você vê uma vez e parece que fixa muito mais, porque você tá vendo na prática. Então assim, sensacional o internato. Eu queria falar que acho que em uma semana de internato parece que eu tinha aprendido o conteúdo de um mês inteiro. De verdade, essa é a sensação que eu tinha. Então basicamente foi isso. Eu gostei de todas essas matérias, pra ser bem sincera. Eu tava com muito medo de cardio, porque quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tenho muita dificuldade em cardio, a parte teórica. Mas quando chegou lá era tipo totalmente diferente do que eu imaginava. Eu gostei bastante do ambulatório de cardio. Não é uma área que, nossa, eu pretendo seguir, mas eu me surpreendi positivamente. De um modo geral eu gostei de todas, tipo nefro, endócrino, dermato. Dermato são amores, vocês sabem, né, gente? Amo dermato. Mas eu me surpreendi muito com o ambulatório de clínica médica. Passadas essas 5 semanas, eu passei para 5 semanas de clínica médica do HC. Aí o horário também já fica um pouco mais bagunçado, mas basicamente eu tinha que estar no hospital de clínica às 7 horas da manhã para fazer a evolução dos pacientes. Pra quem não sabe, a evolução basicamente chega, o paciente tá hospitalizado, a gente chega de manhã pra ver como é que o paciente estava, enfim, a evolução dele realmente em relação ao período de internação, faz todo o exame físico dele, vê se tem alguma melhora, se tem uma piora, se ele sentiu alguma coisa de diferente. Basicamente a gente vai acompanhar aquele paciente e cada interno era responsável por 1 ou 2 pacientes que estavam internados. Então todo dia de manhã eu ia naquele mesmo paciente, ver como é que ele estava, se tinha tido alguma alteração, fazia todo o exame físico dele, olhava os exames, solicitava exames quando necessário. Então a gente tinha que fazer isso às 7 horas da manhã, porque às 8 horas da manhã a nossa preceptora chegava, e quando ela chegava a gente tinha que passar o caso clínico para ela, contar tudo o que tinha acontecido com o paciente e discutir qual seria a conduta, se ia ser mantida aquela conduta, se mudava a medicação, o que fazia com o paciente, basicamente isso. Então no HC todo dia de manhã a gente tinha isso, chegava às 7 horas da manhã, fazia isso, discutia com o preceptor e tal. Por volta das 10 horas a gente tinha uma outra atividade no HC, e aí variava, tipo, às vezes era cardiologia, às vezes era infecto na UTI e às vezes era endócrino. Então isso variava e a abordagem totalmente diferente do ambulatorial, gente. É tipo pacientes mais graves, pacientes que estão esperando uma cirurgia, por exemplo, na cardiologia. Uma insulinoterapia totalmente diferente, o esquema de insulina é bem diferente se é hospitalar ou se é ambulatorial. Então é uma abordagem bem diferente. Isso no período da manhã. No período da tarde a gente ia lá pro SEMEC e aí tinha um ambulatório de clínica médica. Então basicamente foi esse o meu rodízio de clínica médica, as minhas 10 semanas. Passado isso, eu entrei nas 10 semanas de cirurgia, que também eram divididos em 5 semanas total HC, que é o hospital de clínica, 5 semanas o Mix, que o Mix são vários hospitais que eu passei. Vamos começar com o Mix, que foi o meu primeiro rodízio. E o Mix também a gente não tinha horário fixo, gente. Tipo, dependia muito da quantidade de cirurgias. Na verdade, de um modo geral, cirurgia a gente não tinha horário fixo, porque depende da quantidade de cirurgias, se são cirurgias longas, cirurgias curtas, se vai ter cirurgia naquele dia. Então, assim, não dá pra gente saber. A gente passou no Metropolitano algumas vezes, tanto na área de vascular quanto na área de trauma. E é uma caixinha de surpresa Metropolitano. Eu simplesmente amei. Mais urgência e emergência, a gente ficava na sala de pronto atendimento, na sala amarela e na sala vermelha. E assim, sensacional, chega de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Paciente baleado, paciente esfaqueado, paciente que caiu, que foi atropelado. Então, tipo assim, tem de tudo, tudo, tudo. E é bem diferente do que uma cirurgia que foi eletiva. Lá são cirurgias de urgência, emergência. Então, assim, gostei bastante do rodízio do Mix em relação ao Metropolitano. Fora isso, eu tive um rodízio no Divina Providência, que era de cirurgia digestiva, mas é mais tipo cirurgia geral. O que eu vi mais lá foi basicamente uma colestectomia e acho que apendicectomia, não lembro. Não, essa foi colestectomia que eu vi. Ainda no rodízio Mix a gente teve colonoscopia, endoscopia, pequenas cirurgias, ambulatório de vascular, ambulatório de ortopedia e ambulatório de urologia. Gostei, de um modo geral, gostei de todos, mas do Mix o que eu mais gostei foi o Metropolitano, com certeza, uma experiência assim totalmente diferente. Passadas essas minhas 5 semanas no Mix, eu fui para 5 semanas 100% HC. Como funcionava as 5 semanas? Foi a que eu fiquei mais cansada, porque primeiro eu estava no final de semestre e o horário dele era bem louco, tipo, cada dia eu tinha uma coisa diferente. Eu demorei 10 anos pra entender como é que era o meu horário, mas cada dia eu tinha uma coisa diferente, não tinha um horário, assim, bem fixo. Uma coisa que era fixa é que, tipo assim, a gente tinha que estar no hospital às 6 horas da manhã pra evoluir os pacientes que estavam internados. Porque às 7 horas o preceptor chegava pra passar o caso clínico com a gente. Então, assim, eu tinha que acordar 5 horas da manhã pra sair de casa umas 5 e pouco pra chegar no hospital às 6. Então, assim, foi bem cansativo. Então, eu tinha que fazer evolução.
dos pacientes que estavam internados, geralmente eram pacientes em pré-operatório ou em pós-operatório. De um modo geral, as cirurgias que a gente mais assistiu lá no HC foi colestectomia e hernioplastia. Basicamente só essas cirurgias, teve algumas outras esporádicas diferentes, mas de um modo geral eram essas cirurgias. Ah, eu esqueci, no mix eu também tive anestésio. Também tive anestésio, eu tinha esquecido, mas tudo bem. Então, voltando pro HC, então todo dia de manhã a gente tinha isso, e depois que terminava a enfermaria, que terminava por volta das 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, a gente tinha outras atividades. E aí variava, tinha dia que eu ia pra bloco cirúrgico, tinha dia que eu ia pra ambulatório ou de cirurgia geral ou de prócto, e tinha dia que era livre. Então assim, isso variava muito. E o horário que a gente saía também variava da quantidade de cirurgias. Tinha dia que tinha várias cirurgias, tinha dia que as cirurgias eram desmarcadas, a gente não tinha nada. Então não dava muito pra eu saber o horário que eu ia sair. Mas de um modo geral, eu gostei de cirurgia, do rodízio de cirurgia. Mas meu coração é da clínica, gente. Eu gosto mais da clínica. Não sei porquê, também eu não tenho muito físico pra cirurgia, porque, meu Deus, vocês não têm ideia. Eu ficava com a coluna doendo de ficar em pé o dia inteiro em cirurgia. Às vezes a gente ficava, tipo assim, pegava várias cirurgias uma seguida da outra. Nossa, eu tinha vontade de sentar no chão, porque, meu Deus do céu, doía muito a minha perna, meu joelho, meu pé, minha coluna, doía tudo. Eu me sinto uma velha. Então, assim, eu não tenho, acho que, muito corpo de pessoa nova. Meu corpo é de uma idosa de 60 anos. Então, assim, não tenho corpo pra ser cirurgiã, não. Uma dúvida que vocês sempre me perguntam em relação se tem plantão no internato. E tem sim, mas na minha faculdade o plantão começa a partir do 10º semestre. Ou seja, a partir do meu próximo semestre começarei a ter plantão. Vocês vão acompanhar comigo nos Medvlogs, aguardem. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tentei resumir um pouquinho pra vocês do que aconteceu, mas o meu horário era muito bagunçado, muito louco, então não dava muito pra eu falar. Quem acompanhou meus Medvlogs estava por dentro de tudo, todas as matérias que eu tive, o que eu achei das coisas, enfim. Mas é isso, espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de clicar no gostei. Se é novo no canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo. Um beijo e tchau, tchau.